Capítulo 191. Juro pela minha honra. Mais um dia tedioso, disse Sally, balançando suas pernas esbeltas na beira do telhado. Seu vestido branco realçava suas belas curvas. Ela olhou para os pássaros no céu. De repente, seu estômago roncou. Ela baixou a cabeça, triste. Pudim doce, arroz frito de Yangzhou, quando poderei comer algo tão delicioso de novo? Murmurou ela. Toma lá a força. Ingvi sorriu sarcasticamente. Você quer lutar contra uma maga de 7º nível e, talvez, uma futura rainha? Não, Lord Ingvi. O rosto de Erwin mudou. Ele estava muito animado para pensar com clareza. Eles são magos de nível 4 e 7. Não serão capazes de derrotar a talentosa Sally. E por que eu sugeri uma coisa dessas? Erwin baixou a voz. Talvez devêssemos denunciar isso. Ingvi assentiu com indiferença. Vou te dar 5.000 moedas de ouro. Você pode voltar para a floresta no mês que vem. Ouvi dizer que você queria arrumar um emprego no mercado financeiro. Pode deixar comigo. O rosto de Erwin iluminou-se imediatamente. Obrigado, Lord Ingvi. Ele não sabia por que Ingvi lhe dera a recompensa tão rapidamente, mas era melhor não fazer perguntas idiotas. Ingvi não era um feiticeiro muito poderoso, mas pertencia à família Bibili. Eles eram responsáveis por administrar as finanças da rainha. Lady Sally era da família Brewster, e sua família era encarregada de garantir seu sustento. Ambas as famílias eram muito poderosas. Desde o ano passado, circulavam rumores de que o terceiro filho da família Babibili, Bloor, se casaria com Lady Sally. Casamentos eram comuns entre os elfos da casa de Babibili. No entanto, Sally conseguiu escapar antes que eles pudessem executar seu plano. Os Brewster mantiveram seu desaparecimento em segredo até que Lady Helena ofereceu a Sally a chance de se tornar a nova herdeira. Essa notícia maravilhosa para Brewster os ajudou a superar esses momentos difíceis. Esse casamento tomou um rumo interessante. Não era difícil adivinhar que Sally era contra um casamento por conveniência. Ninguém podia obrigá-la a casar, nem mesmo o pai dela. Graças à sua longa expectativa de vida, os elfos tinham muito mais tempo para encontrar um cônjuge adequado. Mas para Bibili, isso foi uma desgraça. Se eles tivessem conseguido casar Blue e Sally no ano passado, poderiam ter se tornado a família mais poderosa entre os elfos. Portanto, Brewster venceu. Sally não será mais forçada a se casar. Erwin não é tolo. Esta é uma situação difícil para muitas famílias, e ele não se atreveu a vender informações sobre Sally para ninguém. Além disso, a recompensa era boa o suficiente para ele. Vamos buscar sua recompensa, disse Ingvi, olhando para Sally novamente. No escritório da embaixada élfica, Ingvi observou, sombrio, Erwin sair com o peito pesado. Ele ergueu a mão e uma rajada de vento fechou a porta com força. A família Brewster traiu nossa confiança. O que você vai fazer, Bloor? Ingvi sentou-se à mesa e começou a escrever. Nick colocou o último pão de lado e sorriu ao olhar para as centenas de pães recém-assados. Suas mãos estavam um pouco doloridas, mas nada sério. E agora, vamos ao tofu. O liquidificador tinha capacidade para 30 centímetros de diâmetro e 60 centímetros de altura, o que permitia preparar uma tigela de tofu de cada vez. Nick colocou a soja no recipiente. Parece que a demanda por tofu está aumentando, pensou Nick enquanto observava o liquidificador triturar a soja em pedaços. Sistema, e a nossa conversa de ontem. Não farei isso. A roda da fortuna é muito mais interessante com a possibilidade de perder. Não duvide do meu plano brilhante. Garanto imparcialidade. E quem inventou essa roda? Claro que sim. E quem o controla? El. E quem dará o prêmio? El. Então, você idealizou tudo e controla tudo, mas ainda espera que eu acredite em você quando eu começar a girar a roleta. O sistema ficou em silêncio, mas depois disse. Juro pela minha honra. Acho que você não tem nenhuma honra, interrompeu Mickey. Na minha opinião, não existe roda da fortuna. Ou você constrói uma roda de verdade que eu possa ver, ou nada.
Capítulo 192. Levanta-me, pai. Para fazer uma roda, você precisa de dinheiro. Eu pago. Combinado. Roda da fortuna, 3 moedas de ouro. Disse o sistema alegremente. Parar. Obrigado. O valor foi debitado. Vamos girar a roda da fortuna. Mickey ergueu uma sobrancelha. Esse pequeno aproveitador é incrível, mas 3 moedas de ouro não são nada comparadas aos prêmios. Não acho que ele vá me dizer quais prêmios me aguardam. Assim que o leite de soja ficou pronto, Mickey começou a cozinhar. Você não está mentindo, Lúcia? Esse pudim de tofu vai tirar essas sardas pretas do meu rosto? Perguntou a moça na carruagem, nervosa, mas esperançosa. Ela vestia um vestido preto, um chapéu de seda preto e uma capa preta. Ela tinha longos cabelos castanho claros, levemente cacheados. Um véu preto escondia seu rosto, mas não seus belos olhos violeta claros. Ela olhou para Lúcia com expectativa. Sim, Glória. Você é tão linda. Meu coração se aperta toda vez que a vejo vestida assim. Você vai enlouquecer os homens assim que tirar o véu, disse Lúcia, olhando-a com ternura. Vou levá-los à ruína, não à loucura, disse Glória tristemente, baixando os olhos. Não. Confie em mim. Logo você não precisará mais usar véu. Lúcia apertou a mão dela com mais força. Você se lembra das minhas cicatrizes? Ela arregaçou as mangas. Veja. Elas diminuíram bastante. Meu Deus! Não acredito no que estou vendo! Exclamou Glória. Papai, cheguei! Amy gritou às 11h15. O patinho feio estava dormindo. A voz de Amy o acordou, e ele começou a bater ansiosamente com as garras na porta. Pare com isso! Disse Amy de trás da porta. Ele parou imediatamente e se virou para miar em direção à cozinha. Coloque isso na mesa, Mia, disse Meg, transferindo o arroz frito para um prato. Ele desabotoou o avental e foi em direção à porta. Diga, papai! Exclamou Amy, atirando-se em seus braços. Mickey se agachou e a abraçou. Levanta-me, pai! Levanta-me! Foi a primeira vez que Mickey a levantou tão alto. O sorriso de Amy foi suficiente para animá-lo. Ele estava ficando mais forte e agora conseguia levantar Amy. Antes, até mesmo segurá-la nos braços tinha sido difícil. O patinho feio correu em volta deles e tentou chamar a atenção. Deve ser maravilhoso ter uma filha tão doce, disse Harrison, voltando-se para o amigo. Estou com tanta inveja. Disse Jacques. Não se preocupe. Se não for uma menina, você sempre pode ter outro filho, disse uma amiga. Ou você pode criar seu filho como se fosse uma menina, disse a outra, rindo baixinho. Todos os 6 homens gordos vieram aqui hoje. Eles realmente se destacavam na multidão. Os visitantes sorriam enquanto observavam Mickey brincar com Amy. Ele era bonito, rico, adorava crianças e cozinhava muito bem. Era natural que muitas garotas se sentissem atraídas por ele. Se eu casar com ele, terei um suprimento ilimitado de pudim de tofu, arroz frito de Yangzhou e Rugiano. Disse uma garota de uns 14 anos. Ela olhou para Mickey, perdida em seus próprios devaneios. A mulher gorda que estava em pé na frente dela se virou e deu um tapa na cabeça dela. Quantos anos você tem? Pare de pensar nessas coisas, ou eu quebro sua perna. Oh! Exclamou a menina, com os olhos marejados. Mas, ao olhar para o rosto zangado da mãe, não teve outra escolha senão conter as lágrimas. Algumas das visitantes sorriram. A garota acabara de dizer o que muitas mulheres estavam pensando. Urien estava no início da fila do tofu salgado. A fila do tofu doce estava vazia. Ninguém se atrevia a ficar ali. Nossa, a Amy corre muito rápido, disse Klaus, chegando acompanhado de sua equipe. Obrigada por trazer a Amy de volta, disse Maio, colocando Amy no chão. O velho até tenta correr. Ah! Urien deu uma risadinha. Capítulo 193. Até o gato come melhor. Você tem a mesma idade que eu, disse Klaus, irritado, parado na frente da fila de meninas simpáticas. O clima ficou tenso novamente. A fila para os doces estava bem mais agradável.
Eles não se importavam que o senhor idoso estivesse na frente. Na verdade, estavam guardando aquele lugar para ele. Este é o dono do restaurante, Glória, disse Lúcia com um sorriso. A comida que ele faz é simplesmente incrível. Você deveria experimentar o pudim de tofu e o arroz frito de Yangzhou. Tenho certeza de que você vai adorar. Mas eu não vou comer muito, disse ela, olhando para Mickey. O sorriso dele era tão acolhedor. Ela se lembrou de como seu pai a segurava nos braços quando ela era pequena. Desde que aquelas sardas feias apareceram, ela passou a evitar as pessoas. Usava véu o tempo todo. Seu pai ainda era gentil com ela, mas ela sentia que ele havia se distanciado, afinal, fazia muito tempo que não o via sorrir. Ela tem um bom pai, pensou Glória, observando Amy acariciar o gato. Lúcia sorriu. Eu também achava que não comeria muito até experimentar a comida daqui. Não preciso convencê-la, a comida falará por si só. Ainda não estamos abertos. Por favor, aguarde, disse Mickey, fazendo um gesto para que Amy entrasse. Até logo, mestre Meia Barba e mestre Tartaruga, disse Amy para Klaus e Uriren. Ela pegou o gatinho no colo. Sentiram minha falta, patinho feio. O gatinho acenou com a cabeça. Miau. Ele parecia muito feliz. Isso é masoquismo. Mickey fechou a porta, lançando um olhar surpreso para o gatinho. Pai, ele se comportou bem enquanto eu estava fora. Mickey olhou para o gatinho, que o encarava com olhos suplicantes. Sim, suponho que sim. Amy se virou para encarar o gatinho. Já que você não causou nenhum problema ao seu pai, vou lhe dar 2 tigelas de pudim de tofu e você não precisará mais correr por aí. Miau, miau, miau. Exclamou o gatinho, encantado. Ele se esfregou na mão dela, lambendo os dedos. Não engorde, ou não vou mais ficar com você, avisou Amy. O patinho feio assentiu seriamente. Miau, miau. As tigelas dele são pequenas, então é normal que ele coma bastante, pensou Mickey. Se eu lhe der uma tigela normal, ele ganhará peso rapidamente. Ele preparou 2 tigelas de pudim de tofu, uma doce e outra salgada, e serviu arroz frito com carne moída. Alguns visitantes suspiraram ao ver que até o gato comia melhor do que eles. E a Benia ficou parada com o rugiamo na mão e não sabia o que fazer. Vá para trás do balcão e coma seu rugiamo, Mia, disse Mickey. Da próxima vez, feche as persianas mais cedo. Sim, chefe, disse ela, caminhando para trás do balcão e começando a comer. Seu rosto corou e seu rabo saiu novamente, balançando no chão. O patinho feio estava comendo perto do balcão. Ele olhou desconfiado para o rabo dela. Depois de um tempo, voltou a comer. Papai, eu gosto do rabo da irmã Mia. Por que ela sempre tenta escondê-lo? Perguntou Amy. É uma escolha dela. Temos que respeitar, disse Mickey. Você quer comer agora ou mais tarde? Amy pensou por um instante e respondeu. Adoro a expressão no rosto deles quando me observam comer. Ok. Muitos novatos não resistiram à tentação de comer ao verem Amy comendo. Mickey deu uma mordida no arroz frito. Como foi a escola? Você aprendeu algum feitiço? Amy balançou a cabeça em sinal de desapontamento. Não, o mestre Meia Barba disse que me ensinaria amanhã. Hoje foi aula teórica, e então seus olhos brilharam, mas eu brinquei com a Daphne depois da aula. Mickey acariciou a cabeça dela. Tente se lembrar de tudo o que ele lhe ensinar e comporte-se adequadamente. Depois da aula, brinque o quanto quiser. Sim, pai. Após o almoço, Mickey preparou para Amy 2 tigelas de tofu com pudim de rugiamo. Então ele foi abrir a porta. Bem-vindo! O debate dos clientes sobre qual tofu era o melhor se acalmou. Klaus e Uriel entraram. Pudim doce / pudim salgado. Trocaram olhares raivosos e sentaram-se. Muitos clientes vieram em duplas. No entanto, Harrison e seus amigos entraram um após o outro porque estavam muito gordos. Foi uma pequena vitória para os fãs de pudim doce. Mickey fez o possível para não sorrir. Então, ele notou a garota de capa e véu pretos. Ele sentiu o olhar dela sobre ele. Capítulo 194.
Ela é ou muito bonita ou feia. Ela estava envolta em uma capa, mas sua bela figura não podia ser escondida. Ou ela é muito bonita, ou é exatamente o oposto, já que usa um véu para evitar a atenção indesejada. Mas aparentemente ela não sabe que os homens são criaturas curiosas, e esse véu a torna ainda mais misteriosa. E então Mickey viu Lúcia atrás dela. Era ela quem estava oferecendo 10 vezes o preço por uma segunda porção de pudim de tofu. Parecia que eles tinham vindo juntos. Então ela provavelmente quer a mesma coisa que a Lúcia. Mickey sorriu para ela, assim como sorria para todos os outros clientes. Glória baixou a cabeça timidamente e corou. Ela nunca havia olhado para um homem por tanto tempo antes. Espero que ela tire o véu e a capa depois de comer o tofu, disse Mickey, virando-se e indo para a cozinha, deixando Yabemia para atender os clientes. Ele vestiu um avental, lavou as mãos e começou a cozinhar. Glória entrou com os outros, o véu ocultando seu rosto. Ela farejou e reconheceu o aroma de carne e ovos. Estava familiarizada com eles, mas de alguma forma aquele cheiro era diferente, mais apetitoso. Talvez. Vamos sentar aqui, disse Lúcia, apontando para uma mesa no canto. Glória assentiu com a cabeça. Como você pode ver, os negócios estão prosperando aqui. Há muita gente, disse Lúcia em voz baixa. Talvez tenhamos que dividir a mesa com outras pessoas. Sim, respondeu Glória, olhando em volta com curiosidade. Ela raramente jantava fora, apenas em salas de jantar privadas. E nunca havia jantado em meio a tanta gente. Lúcia era sua prima. Elas cresceram juntas. Glória não tinha amigos, então Lúcia frequentemente vinha conversar com ela, contar-lhe sobre o mundo exterior e até mesmo mostrar-lhe suas cicatrizes para animá-la. Quando Lúcia contou a Glória que havia encontrado uma maneira de curar suas sádidas escuras, Glória ficou radiante. No entanto, ela não tinha certeza absoluta, já que médicos e feiticeiros haviam tentado e falhado em curá-la. Mesmo assim, ela estava disposta a tentar. Ela não queria usar véu pelo resto da vida. Boa tarde, posso anotar seus pedidos? Perguntou Yabemia. Ela estava curiosa sobre a aparência de Glória, mas não demonstrou. Sim, respondeu Lúcia. Ela abriu o cardápio e o colocou na frente de Glória. O que você vai querer? Eu gosto do pudim de tofu salgado. Glória olhou para o cardápio surpresa. Ela podia não ter saído de casa, mas tinha lido livros o suficiente para saber os preços dos alimentos. E aquilo era caro demais. Mas se o pudim de tofu é tão mágico quanto Lúcia disse, não é tão caro comparado ao dinheiro, mais de 10.000 moedas de ouro, gasto em sádidas. Quero pudim de tofu doce, disse Glória baixinho. Vou querer o pudim de tofu salgado e 2 tigelas de arroz frito de Yangzhou, disse Lúcia. Yabemia assentiu com a cabeça. Por favor, aguarde. Você vai comer tudo isso? Perguntou Glória, incrédula. Lúcia sorriu. Uma tigela de arroz frito de Yangzhou para você. Está vendo aquela menininha ali? É a filha do dono. Glória se virou. Anne estava sentada à mesa em frente ao balcão. Ela tinha 2 tigelas à sua frente e um pão na mão. Tão pequena, e ia comer tudo. Que fofa! Ao vê-la comer o pudim de tofu e rugiamo, Glória não conseguiu evitar engolir em seco. É claro que ela não era a única. Todos os clientes estavam esperando seus pedidos. Eles olhavam para Amy, com os estômagos roncando. Por sorte, Yabemia começou a aceitar os pedidos. Um aroma agradável pairava no ar. Glória sorriu radiante. Tem um cheiro tão bom. Ela comia muito pouco, nada de carne e um pouco de fruta fresca. Não tinha preferências alimentares. Mas agora ela não conseguiu resistir ao aroma tentador da carne. Ela notou o visitante segurando um pão recheado com carne. 2 mulheres sentaram-se ao lado deles. Não havia muitos lugares vazios. Glória não gostava de se sentar à mesma mesa com estranhos, mas considerava-se sortuda por não estar sentada com demônios ou outras criaturas. Seu pudim de tofu. Aproveitem, disse Yabemia, colocando 2 tigelas na frente de Glória e Lúcia. Capítulo 195. Posso ter mais um pouco?
Glória assentiu com a cabeça. Obrigado. O sorriso de Abemia pareceu animá-la. Embora Glória estivesse um pouco curiosa, como o sorriso de um meio-dragão podia ser tão natural e despreocupado. De nada, respondeu Abemia com um sorriso e foi para a outra mesa. Coma antes que esfrie, insistiu Lúcia. Que crueldade, uma garota de 18 anos se sente como uma velha. Acho que a única coisa que a impede de ter uma vida feliz são suas sardas. Lúcia levou uma colherada do pudim de tofu à boca e fechou os olhos enquanto sentia o alimento derreter em sua boca. Ela queria saborear cada mordida, já que só podia pedir um prato. Glória olhou para Lúcia e depois para a xícara branca à sua frente. Era feita de porcelana fina, muito superior às vendidas no mercado. Havia apenas um outro conjunto em sua casa que se comparava a ela. O pai dela tinha grande apreço por esses pratos e só os usava quando chegavam visitas importantes. Quando o irmão mais novo quebrou um deles, o pai o castigou fazendo-o ajoelhar-se por 1 hora. Ela chegou a ficar vários dias sem falar com o irmão. Ele usa tigelas tão bonitas para servir comida aos clientes. Mas fazia sentido. Havia uma janela de cristal, lustres de cristal, mesas e cadeiras feitas da mesma madeira e pinturas nas paredes, tudo parecia perfeito. Mas será que a comida merece uma decoração tão grandiosa? Será que é tão milagrosa quanto disse Lúcia? Glória pegou sua colher. A calda por cima exalava um aroma doce misturado com cheiro de feijão. O pudim de tofu branco com a calda vermelho-dourada parecia uma obra de arte. Ela cortou o tofu facilmente com uma colher. A calda escorreu lentamente pelo buraco que ela havia feito, e o pudim tremeu levemente na colher. Glória hesitou por um instante antes de levantar o véu e levar a colher à boca. Fez isso com tanto cuidado que nenhuma sardinha ficou visível. O pudim de tofu derreteu em sua boca quase instantaneamente, a doçura se espalhando por sua língua, estimulando suas papilas gustativas. Os olhos de Glória brilharam. Sinto como se tivesse caído num tonel de mel. Tem feijão nisso também. Mas como é que ficou com esse sabor? Nunca provei nada parecido. Que maravilha! Glória deu outra mordida, depois outra, e outra, ela sorriu novamente. A garota, geralmente fria, sorria de felicidade por causa da comida. Agora ela percebeu que essa viagem valeu a pena e que não importava se a comida pudesse curar suas sardas. Ela nunca havia se sentido assim em relação à comida antes, e não sorria com tanta sinceridade há anos. Era como se tivesse encontrado o sentido da vida. Lúcia sorriu. A colher de Glória bateu com força na tigela. Que delícia! Posso repetir? Perguntou ela a Lúcia. Lúcia balançou a cabeça negativamente. Receio que não, é um prato por pessoa. O dono recusou ontem quando ofereci pagar 10 vezes esse valor, e também recusou o pedido de 2 cultivadores poderosos, disse ela, virando-se para Amy e acrescentando. Ninguém tem permissão para comer em 2 tigelas, exceto ela. Glória ficou estupefata. O dono não era uma pessoa comum. De repente, sua bochecha esquerda ficou gelada, como se tivesse sido tocada por gelo. Funciona? Suas mãos tremiam de excitação. Ela tocou a bochecha. Que bom! As sardas sumiram. É uma pena que eu não tenha um espelho. Frio, né? Perguntou Lúcia. Glória assentiu vigorosamente. Lúcia pegou na mão dela. Não se preocupe. Isso é um sinal de que a pele está se recuperando. Vai durar 10 minutos. Está bem, disse Glória. Ela tentou se acalmar, mas a ideia de finalmente poder escapar do pesadelo fez seu coração disparar. Seu arroz frito de Yangzhou, bom apetite, disse Abemira, colocando 2 pratos à frente deles e retirando os vazios. Capítulo 196. Muita carne, o que é isso? Perguntou Glória, curiosa, olhando para a comida colorida e perfumada. Ela não queria se levantar para checar suas sardas naquele momento. Lúcia sorriu. Este é arroz frito de Yangzhou, e o pequeno chefe o chama de arroz frito arco-íris. Ela colocou um pouco na boca, saboreando o gosto. Lúcia está acostumada a comer aqui 3 vezes ao dia.
Nesse ritmo, as cicatrizes em seus braços desapareceram em alguns dias. Sua pele ficou mais macia e branca. Ela decidiu vir aqui todos os dias, mesmo depois que as cicatrizes desapareceram. A comida funcionou melhor do que qualquer creme para a pele. Glória pegou a colher e paralisou. Que genialidade e inventividade a dele, que conseguiu picar ingredientes diferentes em proporções iguais e misturá-los perfeitamente. Glória colocou um pouco na boca. Um prato completamente diferente do tofu, mas igualmente delicioso. Cada ingrediente era bom por si só, e ainda melhor quando combinados. Suas papilas gustativas se deliciaram, banhando-se nessa comida divina. Glória abriu os olhos. A comida ali havia mudado completamente sua percepção sobre a alimentação. Ela pensava que as pessoas comiam para viver, mas agora percebia que talvez fosse o contrário. Ela engoliu, a comida se transformando em um fluxo morno, acalmando seu corpo. Deu outra mordida, esquecendo completamente seu comentário recente sobre seu apetite insignificante. Após essa porção, ela pedirá mais. Lúcia ficou encantada ao ver Glória devorar o arroz frito. Lúcia era 12 anos mais velha que ela. Ela se lembrava de Glória como sendo tão doce e vivaz quanto Amy. Ela seria uma das garotas mais bonitas da cidade do caos se suas sardas desaparecessem. Por causa das cicatrizes em seu braço, ela se solidarizou com Glória. Durante todos esses anos, ela a apoiou, encorajou e ajudou a superar seus sentimentos de inferioridade, mas tudo foi em vão. E então ela sentiu um grande alívio, ao ver que estava comendo com tanto prazer. Nick olhou para Glória e sorriu. Não sei se a comida vai ajudá-la a lidar com o problema, mas pelo menos ela gosta. Parabéns! Sua missão de conseguir 1000 clientes foi concluída. Disse o sistema. Recompensa: uma receita de frango ensopado com arroz. A mente de Mai se iluminou. Uma avalanche de experiências brilhou em seus pensamentos. Finalmente, um prato com bastante carne. Disse ele, resistindo à vontade de pegar a sacola. Teria que esperar até o anoitecer. Por que o senhor está sorrindo, padre? Perguntou Amy. Estou pensando em preparar um prato novo para você amanhã, respondeu Mickey, transferindo o arroz frito da Volt para 2 pratos. Agora que estava mais forte, ele conseguia cozinhar 2 tigelas de arroz frito de uma só vez. Descobriu que era muito mais fácil mexer e misturar os ingredientes, o que lhe permitia combinar todos eles ainda melhor, e o sabor do arroz frito de Yangzhou melhorou. Os olhos de Amy brilharam. Uau, um prato novo! Ela bateu palmas. Vai ter um banquete. E a Benia também olhou para Mickey com entusiasmo. Suas habilidades culinárias a impressionaram profundamente. Ela cresceu na cozinha, mas descobriu que não sabia quase nada sobre culinária. Ele pôde mudar o mundo com sua culinária original. Seu nome e seu restaurante entrarão para a história, pensou Benia. Não. Um banquete consiste em muitos pratos. Eu ainda não consigo fazer isso. O bebê ainda se lembra da sua promessa. Vai ter muita carne, você com certeza vai gostar. Os olhos de Amy brilharam de entusiasmo, e a ideia de carne fez sua boca salivar. Isso deve ser muito caro, pensou Benia. Ela colocou 2 pratos de arroz frito e 2 tigelas de pudim em uma bandeja e foi servir o pedido. Nick estava cozinhando muito mais rápido agora, então ela teve que acelerar o ritmo. Mesmo sendo forte, todo aquele processo de fazer pedidos, servir e limpar era exaustivo. Capítulo 197. Você está proibido de entrar em nosso restaurante. Este tofu doce é simplesmente incrível. Garçonete, eu gostaria de outro. Disse um homem de meia idade com aparência de empresário a Benia. Sabendo que não receberia uma segunda porção, os clientes das mesas vizinhas sorriram maliciosamente. Enquanto servia a comida, Benia balançou a cabeça negativamente. Sinto muito, senhor, mas temos pudim de tofu disponível, uma tigela por pessoa. Eu pago o dobro. Sou rico, disse Gudênia, batendo a carteira na mesa e encarando a jovem garçonete. Como ousa me rejeitar, seu insignificante meio-dragão?
E a Bemia estava um pouco assustada, mas sabia exatamente o que tinha que fazer. Ela não queria incomodar Mickey com assuntos tão triviais. Desculpe, mas essa é a regra. Ah, você quer falar comigo sobre as regras? Eu sou dono da maior loja de relógios e membro do conselho da Câmara de Comércio da Praça Adem. Tenho poder de veto se o seu restaurante quiser se associar. Não permitimos que mestiços trabalhem como garçons. O dono será multado. Você não quer que seu chefe seja multado, quer? E a Bemia hesitou. De repente, ela percebeu por que seu último chefe a havia demitido. Ele se gabara de ter se tornado membro do conselho. Ela não queria perder esse emprego onde se sentia respeitada, e não queria que seu chefe fosse multado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Então é por isso que raramente encontrei garçons híbridos na Praça Adem. Eu conheço essa regra. Alguns híbridos realmente parecem assustadores, mas nem todos. O pequeno chefe e a Bemia são fofos. Não acho que o Mickey vai mantê-la aqui por muito tempo. Ouvi dizer que apenas 1/3 das lojas da Praça Adem aderiram à Câmara de Comércio, e são as mais populares. Muitas lojas querem muito entrar. Nossa, ela trabalha muito. Eu a contrataria. Os visitantes cochichavam entre si, olhando para a pobre Bemia. Mas ela é uma boa garçonete, disse Glória, cerrando os punhos. Sim, disse Lúcia, mas não há nada que possamos fazer. Muitas famílias importantes se juntaram à Câmara de Comércio, incluindo a sua e a minha. Além disso, o senhor da Cidade do Caos teve participação nisso. Ela lançou um olhar de compaixão para a Bemia. Cudêmia não está totalmente certo, mas também não está totalmente errado, pensou Lúcia. Se Mickey quiser entrar, terá que demitir a Bemia. Eles são muito rigorosos com as regras. Ele está no ramo há 30 anos e sabe onde pressionar. Estou de bom humor hoje. Se você me trouxer outra porção, podemos esquecer esta conversa. Acho que não, disse uma voz fria vinda da cozinha. Todos olharam para a cozinha surpresos. Mickey saiu de lá com um prato de arroz frito de Yangzhou. Chefe Bemia se virou, com os olhos brilhando em lágrimas. Mickey colocou o prato em frente ao cliente. Seu arroz frito de Yangzhou. O visitante ficou paralisado por um instante e depois assentiu com a cabeça. Obrigado. Mickey parou em frente a Bemia e olhou atentamente para Cudêmia. Senhor, o senhor só pode comer pudim de tofu uma vez por refeição. Essa é a nossa regra. Cudêmia foi pega de surpresa. Idiota. Ele claramente não sabe do que a Câmara de Comércio é capaz. Você é o dono, certo? Eu sou Cudêmia. Deixa eu te contar. Nunca ouvi falar dessa Câmara de Comércio, mas eles não permitem híbridos, certo? Então acho que não quero me associar, interrompeu Mickey. Os olhos de Cudêmia se arregalaram. Então Mickey colocou a sacola sobre a mesa. Minha filha é meio elfa, mas uso a foto dela como marca registrada. Veja o nome. Restaurante da Mami. Sabe por que escolhi esse nome? Porque o nome da minha filha é Amy. Não tenho nenhum interesse na sua Câmara de Comércio e espero que ela desapareça. Ele virou o cardápio. Entendeu a regra. Ninguém tem o direito de ameaçar o dono ou seus funcionários. Senhor Cudêmia, o senhor está proibido de entrar neste restaurante. Por favor, retire-se. E sim, não se esqueça de pagar a conta primeiro. Capítulo 198. Ele está procurando encrenca. Cudêmia olhou fixamente para Mickey. Ele não podia acreditar no que ouvia. A Câmara de Comércio na Praça Adem existe há mais de 50 anos e é uma das melhores de todo o continente. Ele quer que ela desapareça. Esse jovem e ingênuo dono de um restaurante, que está no ramo há menos de 6 meses, vai me proibir de vir aqui. Harrison também ficou surpreso. Seu pai tentara comprar um assento na Câmara de Comércio, mas sem sucesso. Sempre que via os membros do conselho, era obrigado a bajulá-los, então se absteve de defender Bemia. O Mickey não vai demitir o Bemia, e eu não acho que seja sensato se opor à Câmara de Comércio, pensou Harrison. O Mickey perdeu qualquer chance de entrar.
Os 10 melhores pratos são produzidos por membros da Câmara de Comércio. Mesmo que a competição seja patrocinada pelo Gray Temple, não acho que não haja alguma manipulação nos bastidores. Gostaria de dizer isso aos membros do conselho também. Harrison olhou para Mickey com admiração. Jacques pensou. Minha forja também não precisa se filiar àquela Câmara de Comércio. Não quero ficar bajulando eles. Glória olhou para Mickey com uma expressão preocupada, cerrando os punhos. De repente, voltou a si e baixou a cabeça, envergonhada. Mas continuou a encarar Mickey por cima do véu, com os olhos brilhando como estrelas. Ele é um bom pai e um bom chefe, pensou Glória. Ele não parece forte, mas de alguma forma me sinto segura perto dele. Era a primeira vez que ela encontrava uma pessoa assim. Um pouco arrogante, mas interessante, pensou Lúcia. A adesão à Câmara de Comércio traz muitos benefícios, e é por isso que empresários experientes tentam usar todos os meios possíveis para ingressar nela. Bom chefe, pensaram os clientes, ninguém mais se daria ao trabalho de proteger o meio-dragão dessa forma. Muitas pessoas suspiraram de alívio. Gostavam do sorriso da jovem garçonete, ela sempre conseguia animá-las. Não queriam vê-la demitida. Ah, eu quero ser a garçonete dele. Quero que ele me proteja também. A mesma adolescente olhou para Mickey com adoração. Cale a boca e coma. Berrou a mulher gorda, batendo na cabeça da filha com uma colher. A garota agarrou a cabeça, mas colocou um pouco de comida na boca, sem desviar os olhos de Mickey. Muitas pessoas estavam dispostas a obedecer às regras em nome da comida deliciosa. Elas consideravam Mickey um homem digno. Esse Gudenia chegou ao ponto de fazer ameaças. As pessoas o desprezavam. Obrigada, chefe, disse Iabemia. Lágrimas caíram no chão, mas por dentro ela se sentia tão acolhida e feliz. Ninguém mais me insulta ou ri de mim. E o chefe está do meu lado, não estou mais sozinho. Mickey se virou para ela. Lembre-se sempre de sorrir. Ele tirou um lenço cuidadosamente dobrado e entregou-o a Iabemia. Sim, chefe, disse ela, olhando nos olhos e recuperando a coragem. Pegou o lenço, mas enxugou as lágrimas com o dorso da mão e sorriu, revelando 2 presas. O rosto de Gudenia escureceu de raiva. Você vai se arrepender das suas palavras. Vamos ver quanto tempo esse seu maldito restaurante dura. Ele não era tratado dessa forma desde que se tornou membro do conselho. Ele pegou sua mochila e empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela caiu. Um pudim de tofu, um arroz frito de Yangzhou e uma cadeira. Isso dá 18 moedas de ouro, disse Yami, segurando o patinho feio. Miau, miau. Exclamou o gatinho. Você deveria ser grato por eu ter comido aqui, disse Gudenia friamente. Nunca paguei 1 centavo por comida em restaurantes. Então saia da minha frente. Eu nunca vou pagar pela comida, nem por essa cadeira absurdamente cara. Todos os visitantes o encararam horrorizados. Ele estava mesmo ameaçando uma garota na frente de seus poderosos mestres. Estava procurando encrenca. Amy colocou o gatinho no chão e estendeu sua pequena mão. Pague agora. Capítulo 199. Impressionante. Klaus e Urien se voltaram para Gudenia, com os olhos brilhando ameaçadoramente. Não o mate, Amy, disse Mickey. Tenho que dar um exemplo com ele. É assim que o mundo funciona. Sim, pai. Gudenia deu uma risadinha e ignorou Amy. Ele seguiu em frente. De repente, uma chama azul-violeta irrompeu da mão de Amy e subiu meio metro. Seu calor aterrador chamuscou o cabelo, as sobrancelhas, os cílios e a camisa de Gudenia. O fogo continuou a arder em sua camisa de seda. Um feiticeiro! Exclamou Gudenia. Ele largou a carteira em pânico e saiu correndo para a rua. A chama se transformou em uma bola de fogo e Amy estava prestes a arremessá-la. Mickey deu um tapinha na cabeça de Amy. Chega. Se você jogar isso nele, vai matá-lo. Ele teve o que merecia. Sim, padre, respondeu Amy, desapontada. Ela olhou para as costas de Gudenia, apagou a bola de fogo e pegou a bolsa. Gudenia esbarrou em alguém e caiu. Ele se virou no chão e apagou o fogo.
A maior parte da camisa que cobria seu peito estava queimada. Suas sobrancelhas e cabelo quase haviam desaparecido, e seu rosto estava coberto de fumaça. Ele abriu a boca e quis gritar com o homem em quem esbarrou, mas quando olhou para cima, viu 3 demônios grandes e carecas. Chefe, o que há de errado com ele? Perguntou Mond, coçando a cabeça calva. Acho que foi incendiado, disse Kiel, esfregando o queixo pensativamente. Mond olhou para Kiel com admiração. Você é tão inteligente, Kiel. Aparentemente, a pequena patroa o queimou, disse Sargeras. Acho que ele mereceu. Ele lançou um olhar desdenhoso para Gudenia. A porta se abriu. Amy saiu e jogou a carteira para Gudenia. Levei 18 moedas de ouro. Não se esqueça de pagar sempre que comer no restaurante. Gudenia agarrou a carteira com raiva. Quis praguejar, mas depois mudou de ideia. Um dia terei minha vingança. Olá, pequeno chefe, disse Sargeras. Olá, pequeno chefe. Kiel e Mond responderam em uníssono. O futuro dos demônios de lava dependia dos Rugiamo, por isso eles tinham Mickey e sua filha em alta consideração. Olá, careca grandão, careca número 2 e número 3, disse Amy e voltou para o restaurante. Gudenia ficou surpresa. Será que esses 3 demônios têm medo desse pirralho? Sargeras caminhou até Gudenia e olhou para ele de cima. Jantar e fugir. Você fez algo que eu jamais ousaria fazer. Impressionante. Kiel e Mond fizeram um sinal de positivo com o polegar. Gudenia levantou-se de um salto. Ele parecia lamentável. Qual é a história por trás deste restaurante? Perguntou ele, olhando para o restaurante com medo. Cobrindo o rosto com a mão, ele se afastou. A maioria das pessoas atrás dele certamente o teria reconhecido. Peço desculpas pelo mal-entendido. Espero que isso não tenha tirado o apetite de vocês, disse Mickey aos clientes, interrompendo Yabemira quando ela estava prestes a se curvar. Não é culpa sua. Obrigado, chefe. Tudo bem, Mickey. Ele mereceu. Mas, meu Deus, estou com um pouco de fome, disse Harrison, esfregando a barriga. E meu pudim de tofu. E meu arroz frito de Yangzhou. Os clientes sorriram. Eles acreditavam que Mickey estava certo. O restaurante voltou à sua calma habitual. Seus pedidos estarão prontos em breve, por favor, aguarde. Mickey deu um tapinha no ombro de Yabemia e foi para a cozinha. A porta se abriu. Bem-vindos ao restaurante da Mami, disse Yabemia. Hoje vou decorar todas as regras. Regras. Sim, as regras estão no cardápio. Não quero me queimar ou ser proibido de comer aqui. Ah, eu também vou aprender. Harrison e seus amigos começaram a aprender as regras. Eles não eram alunos tão aplicados na escola do caos quanto eram aqui. Ah, eu vi o Mickey anotando algo em um caderno preto. Realmente? Isto é uma lista negra. Capítulo 200. Só ele é casado. O pequeno incidente terminou rapidamente. Mickey voltou a cozinhar, sem se preocupar muito se Gudenia se vingaria ou não. Ele é apenas um membro da Câmara de Comércio. O que ele pôde fazer? Não me importa se ele é um oficial do Templo Cinzento. Conquistei o coração de muitas pessoas importantes. E tenho 2 trunfos, Urien e Klaus. Acho que ninguém pode derrotá-los. Mickey defendeu Yabemia e, ao mesmo tempo, deu o exemplo. Talvez eu não seja forte, mas preciso lembrá-los de que existem limites que não podem ser ultrapassados. Amy era uma dessas barreiras. Talvez eu não consiga derrotá-los, mas sempre posso impedi-los de vir aqui. Uma punição bastante severa se eles gostam da comida daqui. Quanto àquela Câmara de Comércio racista, eu a destruiria com prazer. Claro, ainda não tenho a influência necessária. Mas um dia terei. Já vi muitas organizações surgirem e desaparecerem, especialmente durante revoluções tecnológicas. O advento de novas tecnologias sempre traz grandes mudanças. Se a classe dominante aqui está em declínio, ajudarei a inaugurar uma revolução industrial. Mickey olhou de relance para sua bicicleta. Me formei na universidade em engenharia mecânica. É muito prestigioso.
A mecânica vai mudar o mundo. É verdade, querida. Minhas cicatrizes desapareceram. Oh, eu te amo tanto. Adeus, cicatrizes feias. A cicatriz na minha testa finalmente sumiu, mãe. Muitas pessoas exclamaram. O pudim de tofu fez maravilhas. Joel olhou para as cicatrizes em seu peito e depois para o pudim de tofu à sua frente. Só uma tigela, e só isso. Logo em seguida, ele pegou uma colher. Que cheiro horrível. Não consigo resistir mais. Vou pintar algumas cicatrizes falsas em mim. Ele começou a comer com prazer e devorou tudo rapidamente. Ao pousar a colher, ele rapidamente verificou suas cicatrizes. 2 cicatrizes de 20 anos atrás desapareceram, murmurou ele, com pesar. Nesse ritmo, logo não terei mais nada para me gabar. Eu planejava me gabar disso até os 80 anos. Lúcia pagou. Vamos lá, disse ela para Glória. Glória assentiu com a cabeça e se levantou. Ao se aproximar da porta, olhou para trás, para a cozinha. Os homens eram tão atraentes quando estavam concentrados no trabalho. Glória? Disse Lúcia, segurando a porta aberta. Ela seguiu seu olhar e sorriu. Sim, ele é atraente. Um cozinheiro talentoso, bonito, atencioso e carinhoso. Aposto que muitas mulheres não se importariam de casar com ele. Mas ele é casado. Glória corou e virou o rosto. Foi. Eles entraram em uma carruagem luxuosa. Tire o véu. Deixe-me ver, disse Lúcia, animada. Glória hesitou, e Lúcia olhou para ela de forma encorajadora. Ok. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Que lindo! Glória tinha cabelos loiros, cílios longos, grandes olhos roxos, uma linda boca pequena e pele macia. Ela era magra, mas seus seios eram bem grandes, projetando-se por baixo do vestido preto. Tudo em seu rosto era perfeito, exceto por uma enorme mancha escura. Isso estragava sua beleza. Funcionou. Desbotou para castanho. Exclamou Lúcia. Os olhos de Glória brilharam. Sério? Ela toca o rosto, alarmada. Não achava que a comida fosse ajudá-la. Sim. Alguma vez eu menti para você. Quando chegarmos lá, olhe-se no espelho. Ela arregaçou as mangas e mostrou as cicatrizes, veja. Elas diminuíram ainda mais. Glória estava muito feliz. Ah, é verdade. As cicatrizes diminuíram bastante. Nesse ritmo, desaparecerão em alguns dias. Lúcia acariciou a cabeça de Glória. Acredite em mim, suas sardas desaparecerão num instante, e então você poderá usar roupas bonitas. Os homens se apaixonarão por você. Será que ele vai se apaixonar? Glória pensou em uma pessoa.